Pai, Senhor, com os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Graças a Deus por mais um dia. Livro de Neemias, capítulo 1. Graças a Deus. Está escrito assim. Neemias, o irmão vai guardar, pode encontrar, irmão, eu guardo. Todos já encontraram? Amém. Amém, graças a Deus. Está escrito assim, o livro de Neemias. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzá, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, há 21 anos atrás, eu preguei essa palavra de Neemias. Eu preguei num dia de sábado e fui pego de surpresa numa sede regional. Preguei novamente. E meus irmãos, aí cada vez, se a gente pegar a Bíblia, um livro tão maravilhoso, e se a gente pregar 10 dias direto a mesma palavra, Deus fala diferente. A gente conta uma história para uma pessoa, 10 vezes ela enjoa da história. Mas a palavra de Deus era tão rica, era tão poderosa, era tão maravilhosa, e Deus está presente, que ela sai diferente. Louvado seja Deus. E essa semana eu li essa palavra. Meus irmãos, aqui a Bíblia relata que o povo de Deus, a geração do povo que estava com Moisés, essa é a geração do povo que já vinha desde a trajetória de Moisés. Moisés, ele foi como um apóstolo. Eu comparo Moisés como um apóstolo e o Arão como um profeta. Aqui eu comparo o Neemias também como um profeta. Aqui, essa palavra fala de um homem chamado Anani, irmão de Neemias. O Anani, essa palavra, sabe o que Deus está falando? Intercessor. O Anani, ele foi um profeta também, porque ele não aceitou o povo estar destruído. Famílias depois de cativeiro. Por que o povo entrava em cativeiro? Porque o povo se afastava de Deus. O inimigo procura brecha. O inimigo procura portas abertas. Porque aqui os muros de Jerusalém foi queimado, destruído. Havia brecha, havia espaço para o inimigo. O que Deus está falando? Tape as brechas, tape os espaços para que o inimigo não venha te atingir. Ore, interceda pelos seus, interceda pela sua cidade. A intercessão. Teve algo muito interessante que aconteceu, eu vou falar para os irmãos agora. Lá em Itaquaquecetuba, meus irmãos, Deus fez uma limpeza lá. Eu não ia contar isso agora, mas Deus tocou para me falar. Eu falo rapidinho.
Uma mulher, quando comprou uma casa de Itaquaquecetuba, tinha um barracão. E uma mulher alugou o salão e colocou um terreiro de candomblé. E eu vi que era candomblé, eu ia receber o aluguel da mulher, tratava ela com... Eu morando aqui no Lenise, fazendo a obra de Itaquaquecetuba 2, 3 vezes por semana, eu vi a nossa casa, o salão cheio. E Deus fez uma limpeza. Deus limpou. Eu consegui aquelas pessoas sair do meu terreno, da minha casa. O mal precisa ter algum profeta, precisa ter algum sacerdote, precisa ter algum líder. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que orar, alguém tem que interceder, alguém tem que amar. Porque Neemias, ele estava numa posição boa. Ele era copeiro do rei. Ele era garçom, o copeiro era como um garçom. Ele servia comida, servia bebida. Com certeza Neemias estava de barriga cheia. Quantas pessoas estão com a vida boa e não quer orar por ninguém, não quer pregar por ninguém. E Neemias, ele amou a sua família. Neemias, essa palavra, meus irmãos, o que aconteceu lá em Itaquá? Lá em frente de Itaquá, nossa casa, tem um monte. Eu subia, depois que da limpeza dos macumbeiros, foi limpado lá. E aí, quando estava derrubando aquele salão antigo, fazendo salão novos, as pessoas me perguntavam, o que vai ser aí? Eu falava, vai ser uma igreja. Antes mesmo do salão ser construído. E quando aqueles homens veio atrás daqueles tambor, aquelas coisas que eles usavam para o trabalho deles, eu mandei um recado para todos eles. Eu e meu pai entramos com um pedreiro e eu falei, diga para eles lá, vim buscar as coisas dele, que aqui vai encher de crente aqui. Aqui vai ter pastor para todo lado aqui. Venha buscar o que é de vocês. E foi feita a limpeza. E ali eu orando naquele monte, eu ungi ali aqueles paredes. E profetizei que Deus estava ali naquele lugar. E ali foi igreja, há mais de 6 anos foi igreja lá no salão. E até hoje, o borracheiro que trabalha lá é pastor. O outro que trabalha do lado é crente. O outro é crente. Os moradores da casa é tudo crente. Porque assim é a palavra do nome de Deus. É assim a palavra. Você fala com fé e Deus trabalha. Oh, glória a Deus. Você profetiza com fé e Deus age. O Anani, ele foi um mensageiro. O que Deus está falando? O mensageiro é aquele que envia a palavra. O Anani foi correndo, vou procurar ajuda para o meu irmão. Você sabe o que Deus está falando? Muitas das vezes seu irmão precisa de ajuda. Você sabe o que Deus está falando? Você pode ajudar seu irmão, ou sua irmã pode ajudar. Ajudamos de várias maneiras. O Anani foi pedir socorro a Neemias. Neemias poderia falar, não, eu estou com a vida boa, eu estou do lado do rei aqui, eu não estou comendo, não estou bebendo, não. O Neemias, outra coisa que eu quero falar para os irmãos, cuidado com a ansiedade, meus irmãos. A ansiedade é falta de fé. O Neemias, ele orou primeiro. O Neemias, ele jejuou. Alguns dias, quase 2 meses. Ele orou, jejuou. Sabe o que Deus está falando? O crente é alegre. O crente precisa ter alegria. Porque mesmo se Neemias abrir a boca, o rei percebeu que Neemias não estava bem. O que teu coração está triste? Você é um homem alegre. Sabe o que Deus está falando? Você precisa ser um homem alegre. Você precisa ser uma mulher alegre. Receba a alegria de Deus. Deus quer alegrar seu coração. A Bíblia diz, esperei com paciência do Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus.
E ali Deus ouviu o clamor de Neemias, a tanto do rei perceber que Neemias não estava bem, perguntou, questionou: por que teu coração tem entristecido? E ele, o rei, como que eu posso estar alegre se os muros, sepulcro dos meus pais, os muros derrubaram? E ali Deus preparou tudo. Sabe o que Deus está falando? Tudo Deus prepara para o seu povo. Deus, aquilo que você está pedindo, meu irmão, aquilo que você está pedindo, minha irmã, Deus está preparando. Glória a Deus. Porque Deus preparou tudo para Neemias. O rei mandou cavalos, cavaleiros, mantimento. Meus irmãos, o povo de Deus estava escravizado. O povo de Deus, uns vendidos como escravo, pais vendo filhos, filhas sendo escravo. O pecado escraviza, o inimigo escraviza. Louvado seja Deus. A pessoa precisa ter algum Neemias. Será que tem algum Neemias nessa noite? Quando se fala Neemias, pode ser homem como mulher. Você sabe qual que é o Neemias que essa palavra fala? Aquele que ama seus irmãos. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé. É pior do que o infiel. Essa palavra fala de Neemias, foi usado como Deus. Essa palavra fala de intercessão. Essa palavra fala de oração. Essa palavra fala de amor. Neemias amou seus irmãos e não aceitou o seu povo ser destruído. Meus irmãos, somos pequenos. Foi falado nessa noite, o pastor falou, nós somos pequenos. Meus irmãos, o Adão, ele ouvia a voz de Deus. O Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Os profetas, ele ouvia a voz de Deus. O Anani foi falar com Neemias, foi o próprio Deus, usando aquele homem para falar com seu servo. Deus fala com seu servo até hoje. Deus está falando com o crente nessa noite. Deus está falando para a gente amar os nossos. Deus está falando para orar. Deus está mandando jejuar. Buscar as primeiras obras. Lembra de onde tu caíste. Arrepende e busque as primeiras obras. Assim está falando no Apocalipse, né? Louvado seja Deus. Os muros, eu vou adiantar que falta 4 para as 9. Eu vou entregar no máximo 9 e 5. Meus irmãos, o Neemias, Deus preparou tudo. Cavalos, homens para ajudar. O rei deu tempo suficiente. Louvado seja Deus. Neemias construiu os muros. E o inimigo das nossas almas, ele não desiste. O inimigo tenta atrapalhar. O Neemias venceu a amizade, venceu as ameaças. O Tobias, o Sambalate, o Arameu. Mas Deus era na vida de Neemias. Deus era nessa igreja. Deus era nos irmãos. Nada pode, não tem Sambalate, não tem Tobias, não tem inimigo que possa. A Bíblia diz que se o inimigo vir uma vez contra nós, 7 vezes ele foge de nós. Eu vi aquele salão lá em Itaquá cheio. Cheguei para o meu pai e minha mãe e falei: olha, vocês alugou para pessoas erradas. Mas meus irmãos, um dia eu fui numa vigília e Deus falou assim, o título era assim, ó: o inimigo sai da tua terra. O inimigo sai da tua terra. Aí Deus tocou para mim lá no congresso. E aquele mensageiro falava, ó: o inimigo tenta entrar na terra, ele tenta tomar território, ele tenta, mas só que você toma posse da sua bênção. O Neemias tomou. Aqui no Neemias capítulo 6 fala: estou fazendo uma grande obra, de maneira nenhuma eu posso descer. Meus irmãos, os inimigos mandavam carta para intimidar, para amedrontar, e eu estou fazendo uma
uma grande obra. Igreja, faça a obra para Deus. Eu me lembro que há 21 anos atrás, o jovem gosta de pregar muito sobre dons, né? Eu falava assim, ó, o que Deus tem na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Se você fizer algo para Deus, faça o melhor. Eu falava assim, mas Deus cada vez, a palavra de Deus ela é nova a cada dia. A Bíblia não diz que passará o céu e a terra, e a palavra não passa. A palavra é nova, ela é sempre nova. Sempre nova. Amanhã ela é nova. Se eu pregar essa palavra amanhã, ela sai diferente, meus irmãos. Deus fala conforme a necessidade da igreja. Deus fala conforme cada vida. Se eu sair agora e pregar na rua essa palavra, Deus vai falar diferente. Porque ali tem pessoas ouvindo e Deus quer falar. Deus usa nós. Somos pequenos mesmo, né? Mas é nós que Deus usa. Assim como Deus usou Neemias para tirar o povo da vergonha, da miséria. Ali foi construído os muros de Jerusalém, tapado as brechas. Quando os inimigos viram que não podia, porque a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sambalate ele não era o inimigo, mas ele era usado pelo inimigo. Quantas pessoas se deixam ser usadas pelo inimigo? Eu preguei para a mãe de santo que alugou lá no salão lá. Era um salão antigo. Lá, pastor, era o antigo dono, ele era espírita. Quando alugaram, tinha um barracão, que eles chamam barracão, foi terreiro lá colocado. Hoje tem salão novo lá. O inimigo sai da terra e Deus entra, porque a Bíblia diz que maior está em nós. O pastor falou sobre as igrejas que já estão pendendo para o outro lado, já estão perdendo para o inimigo. A igreja que fecha num dia de Copa, ela está perdendo para o inimigo. Porque as pessoas aí fora não são nossos inimigos. Não, pelo contrário, a Bíblia manda nós amar até os que nos odeiam. Só que as pessoas são usadas pelo inimigo. Não tem pessoas usadas por Deus? O crente não ora, não jejuma, não tem? Tem pessoas que eles se deixam usar por inimigo. Então, ele se torna inimigo nosso. Não que seja. Nós vamos amar a alma dele, jamais. É por isso que eu não gosto de assistir esses jornais que falam de morte. Porque eu não desejo a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de uma pessoa que fez algo terrível. Porque dentro dela tem uma alma. É o pior marginal, bandido. Deseja ele ser preso, deseje que ele seja salvo na cadeia, que ele seja salvo no leito do UTI, que ele seja salvo de trás de umas grades, mas não deseja a morte, porque se morrer sem Jesus, perde a alma, meus irmãos, perde a alma. Eu já vi quantas pessoas assistindo, esse bandido tem que ser morto, não pode, meu irmão, nós não temos que amar os inimigos. A igreja não é pregar a salvação, não é? Seja a pior pessoa, mas dentro dela tem uma alma. Dentro dele tem uma alma, dentro dela tem uma alma. E Deus quer salvar, meus irmãos. O amor que Deus tem à raça humana, o homem e a mulher, somos primícia de Deus. Somos primícia. Deus ama demais o ser humano. Às vezes você está com raiva de uma pessoa, você xinga ela, mas Deus ama ela, Deus ama, Deus não vê como nós vemos. Deus, ele vê, ele salva, não é? O apóstolo Paulo, como muitos poderia, ele é que nem o mal, né? Não foi um instrumento para Deus. Louvado seja Deus. Então essa palavra de Neemias fala sobre liderança. Neemias foi um ótimo líder. O Anani foi um líder também. Que depois veio escriba, veio palácio. Uma construção. Essa palavra fala de construção. Louvado seja Deus. Essa palavra fala de intercessão. Essa palavra fala de amor. Essa palavra fala de liderança.
Precisamos de Deus a todo tempo. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é tudo em todos. Precisamos de Deus. A Bíblia diz: sem mim, o próprio Deus falando, sem mim nada podereis fazer. Mas Neemias fez uma grande obra. Neemias fez uma boa construção. Neemias fez uma boa organização. Neemias também foi com uma liderança. Olha, tem pessoas que, por isso que tem pastor. Por isso que é necessário ter missionário, é necessário ter obreiro. Como Neemias também simboliza um obreiro, o Anani um obreiro, um profeta, uma profetisa. Alguém precisa de ajuda. Essa palavra está dizendo que alguém precisa de ajuda. Deus usou Neemias, Deus usou o Anani, assim como Deus quer usar eu e vocês nessa noite que estão ouvindo, todos nós. Para seguir o exemplo. E assim, meus irmãos, já está no horário, eu agradeço a oportunidade. E a mulher que foi a mãe de Santo lá, eu preguei para ela. Teve a hora também. Teve a hora de eu pregar para ela também. Ela correu me devendo. Eu falei com ela: senhora, cadê aquele templo aqui cheio de gente? Todos me abandonaram? O meu irmão é pastor. Ele disse para mim que uma hora Deus ia me empurrar lá. Eu falei: cadê aqueles lá? Ela me pediu uma Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia. Ela não veio buscar, mas a minha parte eu fiz. Semeei a palavra. Não liguei pelo que ela me devia, não. A alma dela é mais importante. A alma para Deus tem muito valor. Tem aquele louvor que fala: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Todos os recursos humanos jamais poderia comprar. Não tem aquele louvor que fala da alma. Deus ama a alma. Meu irmão, minha irmã, não deseja. Deus ama. A pior pessoa